Eu sou Beatriz Rezende, orientadora do Gabriel, no mestrado, no doutorado, e a gente está aqui hoje para comemorar a publicação e o lançamento desse livro que foi editado graças a um prêmio da Ampol. Então eu vou pedir ao nosso coordenador do programa, Beto Tonani, Paulo Beto Tonani, só para abrir, porque ele é a pessoa mais importante. E o prêmio é um prêmio não só para o Gabriel, mas é um prêmio para o programa. Boa tarde a todos. Boa noite, na verdade. Queria agradecer muito o convite do Gabriel e da BA, poder estar aqui com vocês. E dar os parabéns novamente para o Gabriel. O Gabriel tive o grande prazer de participar da banca dele de mestrado, do doutorado também. E acompanhei, assim, com muito entusiasmo a trajetória dele, tenho acompanhado. E com muita felicidade de ver um percurso, né, que é laureado, né, acaba sendo, ao receber o prêmio, né, é a comprovação de uma trajetória de grande talento, de grande contribuição para a área. E, claro, uma felicidade para o programa, enfim, receber, ter dentro do seu corpo discente um prêmio, né, de vulto nacional, como é o Prêmio Ampol. A gente ficou muito feliz, e aí é um resultado do trabalho, da seriedade do Gabriel, da Beatriz também, da BA, acompanhando uma pesquisa muito original. E eu queria pontuar isso também, o quanto tanto a dissertação, e isso se comprova no doutorado, revela um outro caminho para a área da literatura comparada, o quanto o Gabriel propõe, né, uma leitura de dois autores que não está pensando questões de influência, não está pensando diálogos que sejam, de fato, só num trato textual, vamos dizer assim, mas pensa numa perspectiva cultural, né, algo que está muito presente na dissertação e também na tese dele. E um pesquisador de muita produtividade, né? É raríssimo a gente ter alguém que consegue concluir um doutorado enquanto está no percurso de um segundo doutorado, né? E concluiu com grande primor também, né? O trabalho continua na investigação do Lima, né? E pensando também em Langston Hughes. E na tese dele, todo o escopo, né? Isso até quando eu fui participar da tese, eu pensava como que vai ser esse outro olhar depois de uma dissertação de grande qualidade, o que ele vai propor de leitura. Um trabalho também muito original. E se revela hoje que a gente está diante de um grande especialista na literatura comparada, sobretudo na obra do Lima e do autor norte-americano Langston Hughes. Então, queria dar os parabéns ao Gabriel, muita felicidade poder estar aqui hoje. Bom? Obrigada. A minha proposta para hoje é que nós apresentássemos o Gabriel e ele apresentasse para vocês o livro, para a gente ter tempo depois, não muito longo, para a gente ter tempo de conversar, né? Então, esse livro é o Pérolas Negras na Periferia, é um livro muito corajoso, sobretudo pelo subtítulo Personagens Femininas de Langston Hughes e Lima Barreto. A questão premente nesse livro é a questão da negritude, dos dois autores negros, dois autores de dois continentes, de tempos diferentes, que não se leram, mas é aí justamente que entra a habilidade do Gabriel para fazer esse link. Esse livro é resultado da dissertação de mestrado, que recebeu o prêmio Antônio Cândido, da Ampol, e, de alguma maneira, como o Beto falou, ele já teve uma continuidade, e a gente vai acabar com as cenas do próximo capítulo, que certamente será um outro livro, resultado da tese de doutorado. Eu destaco nesse livro, sugiro a vocês a leitura absolutamente original do romance Clara dos Anjos. Esse romance ele é lido pelo Gabriel sobre a ótica da questão racial, da questão feminista. O Gabriel, a gente pode dizer que é um rapaz feminista,
é um homem feminista, o que é especialmente importante, e espero que sirva de exemplo a outros homens, a outros jovens. Mas, sobretudo, essa leitura, a gente já conversou muitas vezes, essa leitura é absolutamente original. Eu me dedico a Lima Barreto há mais de 40 anos e diversas vezes nós conversamos sobre a originalidade dessa interpretação. Junto com isso, trazer ao Brasil a prosa de Langston Hughes, que não existe, não é? Não está ainda traduzido, ele é pouquíssimo conhecido como poeta, mas pouquíssimo conhecido como prosador. Então, esse é um outro método, é um outro mérito, uma outra especial qualidade desse livro. Mas eu quero falar um pouquinho do Gabriel pela ótica do último dos agradecimentos. Quando me agradece, o Gabriel fala de várias coisas e termina agradecendo pelo afeto. Então, o que eu queria falar um pouquinho é desse afeto. O Gabriel entrou na minha sala de aula de pós-graduação quando ele ainda era aluno da graduação da Faculdade de Letras. Aí ele pediu para assistir a aula da pós, conseguiu, é claro, acompanhou, a aula era de pós, ele ainda conseguiu que valesse para a graduação, e fez um primeiro curso e fez logo, ainda na graduação, um curso muito complicado, muito sofisticado, onde nós estudamos questões da contemporaneidade. Foi talvez um dos cursos mais puxados, mais trabalhosos para os alunos que eu dei, e logo o Gabriel se revelou o Gabriel. Em seguida, o Gabriel entra no mestrado, 2018, né? Você já está no mestrado, e com essa proposta que sacode o comparatismo desde o seu início, que é tomar esses dois autores cuja relação se estabelece pelas questões teóricas. Então, não é influência, não é convívio, não é temporalidade, é a reflexão teórica que coloca os dois prosadores em paralelo, né? E a dissertação é um sucesso. Beto fez parte da banca, junto com o professor Júlio César, que não pôde vir, ele tem uma obrigação hoje. O Júlio foi um parceiro nosso muito bom. O Júlio é um antropólogo, não foi fácil colocar um antropólogo na tese, e é o Júlio que garante bastante dessa reflexão teórica. Bom, em 2020, o Gabriel entra para o doutorado, como sempre, em primeiro lugar. Agora, o interessante é que o Gabriel ralava muito, né? Esse brilho todo no mestrado, no concurso para o doutorado, ele desenvolveu trabalhando para valer em escolas particulares e cursinho. Quem já passa por essa experiência, sabe que isso sim é vida dura, né? É se locomover de um lugar para o outro, é preparar a aula, é ter o trabalho de acompanhamento dos alunos, e sempre muito querido pelos alunos, né? Quando ele começa o doutorado e traz a proposta de dar continuidade ao Lima junto com Langston Hughes, eu disse: Gabriel, não está legal não. Você está bom demais para ficar aqui. Você tem que ir para fora. Você tem que ir para o exterior. Vamos começar a pensar nisso. Estão precisando de brasilianistas, especialmente nos Estados Unidos, e o seu caminho é o caminho de um brasilianista. Aí começamos a olhar universidades, o Gabriel aplicou para algumas, queria aquela em que o Langston Hughes tinha estudado, né? E aí apareceu o grande amigo de George Hughes, que é professor titular da Miami University,
E aí eu conversava com o George e disse, George, o Gabriel é bom demais, ele tem que alçar voo o mais rápido possível. E aí o George disse, por que ele não aplica para Miami University? E ele então juntou as coisas dele, fez os seus reports, fez a aplicação e conseguiu não só ser aprovado, como receber uma bolsa para os 5 anos de doutorado, o que não é coisa fácil, porque ele estava concorrendo com candidatos americanos, da América Latina e tudo mais. Quando avaliaram mesmo todo o portfólio do Gabriel, ele recebeu uma outra bolsa, que foi a Dean's Fellowship, uma bolsa realmente especial da universidade, que permite viagens, permite uma série de coisas, mas também tinha que trabalhar, né? Mas isso não é problema. Aí, lá se foi o Gabriel para Miami University, que é uma universidade de meninos ricos, né? É muito estranha. Eu tive lá 2 vezes, falei uma vez, e é um resort, isso mesmo, beleza. É um lugar bonito, Miami é uma cidade muito bonita, e lá foi o Gabriel trabalhando com essa bolsa e logo se destacou entre eles. O George foi quem me contou primeiro que ele tinha recebido um prêmio da melhor pesquisa na área de humanidades. Aí falamos, a gente se fala sempre muito. Mas Gabriel já estava nos Estados Unidos, começando o doutorado de lá, enquanto tocava o doutorado aqui. Como houve a pandemia, começamos as aulas e as aulas eram online. Então, o Gabriel pôde fazer a parte dos cursos de doutorado na Faculdade de Letras, no programa coordenado pelo Beto, online. Então, fomos tocando. George Yudice era orientador na Miami University, eu aqui, e fomos tocando essa primeira parte. Mas eu queria contar uma experiência desse nosso companheirismo, desse afeto, muito especial. Foi em 22, né, que veio aquele convite do Moreira Salles. E em 2022, o Instituto Moreira Salles me convidou para fazer um podcast, que eles têm alguns, da Rádio Batuda, sobre o Lima Barreto. Eu disse, olha, não está legal. Não está. Sou muito brancazeda para fazer esse podcast. Não está legal. Eu preciso que alguém me ajude. E aí indiquei o Gabriel, eles testaram, viram o currículo, aceitaram e começamos nós a fazer esse podcast, que foi uma aventura incrível. Eu nunca tinha feito, nem ele, e tinha que gravar, e foi tudo meio complicado, porque já no final eu fui para Veneza para um seminário, gravava de lá, pereré, e era uma aventura. Um dia nós tínhamos uma reunião e o Instituto Moreira Salles, que tem relações de trabalho muito sérias, foi um trabalho pago, né? Você não fala por zap, você só fala por e-mail. Aí estou eu indo do fundão para casa para ter reunião online e saio do fundão, engarrafamento infernal. O que faço eu? Pego o telefone, o zap, ligo para Gabriel em Miami e disse, Gabriel, avisa o Moreira Salles que eu vou chegar atrasada. Uma cena incrível. Aí, de repente, melhorou. Gabriel, manda outra vez um e-mail, diz que eu vou chegar para a reunião. Sim. E foi assim, um ajudando o outro, sobretudo quando eu estava gravando de Veneza, estava com os problemas de voz, e o Gabriel, com essa voz de locutor, fazia um sucesso incrível. Esse podcast foi lançado em novembro, né, de 2022, comemorando os 100 anos da morte do Lima. São 5 episódios, eu aconselho vocês a ouvirem.
É muito bom, muito legal. Nós entrevistamos algumas pessoas, Lília Schwartz e outros, eu Simas, né? Foi muito legal mesmo e ficou muito bem resolvido. Então, Rádio Batuta, vocês procuram na internet e podem assistir, ouvir, né? Por qualquer reprodutor de som. Mas o que mais me impressionou durante todo esse trajeto é, como eu disse, eu trabalho com Lima Barreto, comecei a ler ainda no colégio, depois fiz o mestrado, fiz o doutorado. Foi o homem que mais me ajudou na vida, sabe? Foi o tal do Lima Barreto. Me ajudou na carreira, me ajudou em tudo. Mas eu li e reli, eu realmente conheço muito bem a obra do Lima, já escrevi sobre várias coisas. E aí, as páginas tantas, já no final, a gente tinha que dar um título para o podcast. E eu passava em revista, tudo, tararé, e aí eu vi que realmente se justificava a minha escolha de não fazer sozinho, mas fazer com alguém como Gabriel, que tivesse também uma experiência de vivência racial. E aí o Gabriel deu o nome. E o nome é deslumbrante, ele tinha usado uma vez num trabalho, que é "O negro é a cor mais cortante". Essa citação é linda, né? Deslumbrante. Essa citação é do livro, o único livro que o Lima não concluiu, que é O Cemitério dos Vivos. Não concluiu porque, na verdade, o diário do hospício é muito mais forte, né? Mas eu devo ter passado por essa frase algumas vezes e não tive a sensibilidade diante dessa frase de ver que ali estava a síntese do que nós queríamos dizer. Bom, assim foi. O Gabriel, dentro do nosso programa de pesquisa, que é o Programa Avançado de Crítica Contemporânea, passou a ter uma ação bastante efetiva, fazendo parte do Laboratório de Estudos Negros, né? E é muito ativo, deu vários cursos e tudo mais, e assim ele chegou tranquilamente, não é, Tonani, ao final do doutorado aqui no Brasil, fez essa primeira tese, foi defendida. A banca era uma banca interinstitucional e a gente pode dizer internacional, porque era composta pelo Tonani, por mim do programa, pelo Júlio da UF, pela Maria Aparecida Salgueiro, da UERJ, que tem nos ajudado muito, e pelo George Hughes, da Miami University, acompanhado de um professor que ficava se metendo, né? Que quer roubar o Gabriel para ele. Quer roubar do George. E foi muito bonito, eu vou ler um pedaço da apreciação que fizemos juntos, não foi? Esse aqui é o meu outro parceiro de longa data. Então, a apreciação, eu vou ler para vocês, diz assim: a banca destaca a alta qualidade da tese que, além do estudo original dos autores Lima Barreto e Langston Hughes, propõe novas formas de comparativismo, recorrendo a perspectivas interseccionais ao tratar a diáspora africana. Aponta-se ainda o amplo repertório crítico, a intensa pesquisa realizada, e aí eu gostei muito disso, e a qualidade da escrita precisa e criativa. A banca chama atenção para a pertinência dos conceitos propostos, como de desabrigo, que faz parte do título da tese. Eu tenho em torno de 90 dissertações e teses orientadas. Acompanhei a defesa de todos esses. Quando acabou isso, aconteceu uma coisa inédita para mim. Eu chorei. Verônica divide comigo essa emoção. Aí depois eu falei para ele: ai,
Meu menino foi para o mundo. Meu menino foi para a vida, meu menino foi para o mundo. Chorei. E não sou chorar, muito não. E agora é esperar pela outra tese dos Estados Unidos e os novos livros. E é com afeto, Gabriel, que eu te dou meus parabéns. Muito obrigado. Nem sei como começar, depois de tanta gentileza e tanto afeto. Eu quero só fazer uma pergunta rápida. Tem alguém em pé lá fora ainda? Tem uma galera? Tem muita gente? Ih, rapaz. Mas dá para ouvir aí de fora? Acho que dá, né? Não sei. Tem que botar um telão lá. Tinha que botar uma projeção. Vem andando. Eu acho que não. Vem andando para cá para não ficar tanta gente lá fora. Vamos. E fiquem tranquilos que não vai se estender tanto. Depois a gente dispersa. Mas vamos tentar. Gente, tem muita gente. Não para de aparecer gente naquela porta. Uma coisa. Ih, meu Deus. Voltou. Olá. Gente, vamos tentar fazer uma logística que todo mundo consiga ficar em pé com um certo grau de conforto. Mas não se preocupem, porque nós não vamos nos estender tanto. Depois tem área lá fora, a gente se espalha, vai ser mais tranquilo. Isso, vai chegando. Vamos ressignificar o espaço. Podem entrar. Vamos ocupar. Tudo bem? Oi. Em círculo. Mas eu acho que eu não sei. Não, deixa, eu acho que agora já está relativamente tranquilo. Bom, quem estiver aí fora, eu espero que esteja nos ouvindo bem, mas já vou aí ver todo mundo, tá? Daqui a pouco eu vou aí. Bom, muito obrigado, primeiramente, professora Beatriz, BA, que me acompanha há tanto tempo. Como a BA lembrou, eu fui para a aula de pós-graduação da BA em 2017, e lá se vai, o tempo voa, né? Meu Deus. Em 2017, eu mandei um e-mail para a BA, e eu digo assim com toda a gratidão do mundo e com toda a sinceridade. Em 2017, Beatriz Rezende era bibliografia, né, apenas. Né? Era uma pessoa, era apenas uma referência abstrata que eu tinha de ver em palestra, de ver no YouTube. Eis que eu envio um e-mail para a BA, e qual não foi minha surpresa, quando prontamente ela não só respondeu, como foi extremamente educada e falou: venha, vamos conversar e tudo mais. Então, eu quero, em primeiro lugar, deixar muito claro que, se não fosse, em primeiro lugar, a gentileza, a generosidade da BA que está aqui, nada disso teria acontecido. Nós não estaremos aqui. Então, eu quero deixar isso em primeiro lugar. Quero agradecer também ao professor Tonani, que não só, né, é responsável pelo nosso programa, também um programa no qual tudo isso aconteceu, mas que também me acompanhou de perto. Né? Lembra aquele dia na Quebradas, da Universidade das Quebradas? Você lembra do passeio? Claro. Eu fiz uma aula de campo andando pelo Rio de Janeiro com o professor Tonani, 2016, talvez, 17 já. Enfim, então as duas pessoas estão aqui ao meu lado, uma honra gigantesca tê-las comigo, eu fico de verdade, sinto-me muito privilegiado. Fiquem tranquilos que nós não vamos nos estender muito, tá? Eu sei que tem uma quantidade considerável de pessoas aí fora. Eu gostaria apenas de falar brevemente do livro, apresentá-lo, e quem se interessar especificamente pelos temas do livro, eu estou às ordens para conversarmos depois. Me manda um e-mail, me manda um Instagram que a gente conversa. Então, eu gostaria rapidamente de falar sobre esse livro e mesmo apresentá-lo, né, como disse a Bea, no modelo americano, né, como fazem o modelo americano. E eu gostaria de começar brevemente falando da capa, né, porque a capa de um livro acho que diz muito sobre as decisões. Eu escolhi fazer essa capa muito inspirado num quadro de 1946 chamado América Invertida. Esse quadro foi feito pelo artista uruguaio Joaquim Garcia Torres, né, do Uruguai. E ele já está, eu já inclusive, logo no começo do livro, tem uma referência a ele, Joaquim Torres Garcia. Desculpa, me perdoa. Joaquim Torres Garcia. Então, Joaquim Torres Garcia é esse quadro dos anos 40, como eu disse, é um quadro de 1943, no qual ele retrata a América do Sul de ponta cabeça, né?
E, na verdade, existem muitas representações de mapas que brincam com essa ideia do direcionamento, desde as artes plásticas, da filosofia e tudo mais. O intelectual argentino Walter Mignolo, né, um grande responsável pelo pensamento decolonial, professor da Duke University, ele trabalha muito essa ideia do mapa de ponta cabeça, e até em representações populares, né? Tem uma tirinha da Mafalda, nossa grande Mafalda argentina, que brinca exatamente com isso, né? Ela bota o mapa mundo de ponta cabeça, e aí falam, mas está de cabeça para baixo. Ela fala, mas o que é cabeça para baixo, né? Você que decide o que é para cima e para baixo. Então, eu digo tudo isso porque essa capa, eu escolhi de propósito botar as Américas de ponta cabeça, em primeiro lugar, porque o livro trabalha com 2 países, os Estados Unidos e o Brasil. Portanto, já há uma preocupação transnacional e transamericana desde sua base. Mas eu propositalmente escolhi fazer alusão a essa longa tradição epistemológica, ou seja, uma longa tradição de conhecimento e de repensar esse conhecimento, devido a um fenômeno que Walter Mignolo, como eu disse, esse grande intelectual argentino, o Mignolo ele chama de desobediência epistêmica, né? Ou seja, a gente tem que aprender, mas às vezes a gente tem que desaprender. Então, um dos propósitos desse livro é nos permitir também entender em que momentos é fundamental desaprender. E a gente aprende certas coisas de lógica absolutamente colonial que partem, muitas vezes, da cartografia. Cartografias e mapas não são ingênuos, cartografias nunca são discursos isentos de posicionamento, não existe discurso isento de posicionamento, e qualquer mapa é, por si só, um discurso e, portanto, carrega determinadas preocupações, determinadas agendas, determinadas vontades de ler esse espaço e, consequentemente, interpretar as pessoas que estão no espaço. Então, esse imaginário do mapa mundi, né, cujo centro é a Europa e tem sempre o norte e o sul, em cima e embaixo, quando a gente vira de ponta cabeça e lembramos que no universo, no sistema solar, etc., não existe cima e embaixo, né? O em cima e embaixo se dá quando a gente representa. Então, essa capa eu propositalmente escolhi para que a gente comece já esse livro, para todo mundo que for abrir esse livro, já comece com uma vontade de aprender, naturalmente, mas em vários momentos desaprender. E desaprender o quê? Desaprender uma longa tradição de 5 séculos que nos persegue no Brasil, que categoriza certos conhecimentos como legítimos e outros conhecimentos como menos importantes, ou sequer como conhecimentos, muitas vezes. Então, existe uma tradição absolutamente colonial que nos formatou enquanto país, que faz com que o pensamento eurocêntrico, o pensamento de base acadêmica colonial seja considerado importante e todo o resto seja considerado desimportante. Dito isso, a ideia desse livro de dialogar com 2 escritores negros do Brasil e dos Estados Unidos já parte de uma preocupação que eu tive lá atrás de não ver maneiras de fazer isso. Então, assim, ironicamente, o livro nasceu porque eu achei que não dava para nascer, né? Eu achei que esse livro não existiria, porque eu sempre me interessei pelo Lima Barreto, desde jovem, desde mais jovem, né? Mas eu sempre me interessei pelo Lima Barreto. E quando eu também sempre gostei muito da preocupação interdisciplinar, internacional, transnacional, e eu queria muito fazer alguma coisa, escrever sobre Lima Barreto em perspectiva comparada com outros países. Mas o que eu achava, o que eu procurava, o que eu encontrava de trabalhos em geral, e tem trabalhos de excelente qualidade que vieram muito antes desse, que normalmente eu Lima em comparação com a França, né, com a Rússia, o que é extraordinário. Se não fossem esses trabalhos, eu não teria feito o meu. Mas uma das minhas preocupações foi tentar descentralizar e, de propósito, borrar essas linhas transnacionais, focando em periferias, né? E daí vem o nome. Então, eu fui lá numa periferia norte-americana do Harlem, né? Esse bairro tradicionalmente negro, essa região tradicionalmente negra em Nova York, e tentei, de propósito, borrar essa fronteira do Harlem com o nosso brasileiríssimo, carioquíssimo Lima Barreto, né, aqui da Zona Norte, de Todos os Santos. Então, de início, a preocupação desse livro é tentar propor possibilidades de conhecimento, que, evidentemente, são possibilidades dentro do campo da literatura, mas que podem se transbordar para outras formas de conhecimento. É um livro que eu tento, ao máximo, abraçar uma discussão de ordem histórica, abraçar uma discussão de ordem filosófica, abraçar outras possibilidades, tanto que a bibliografia que vocês veem lá no final tem muitos pensadores que não são necessariamente da crítica literária em si, né? A ideia é que vá além disso, a ideia é que parta disso para ir além. Então, a ideia de aprender desaprendendo é uma preocupação que eu tive desde a primeira linha desse livro e que se sintetiza, portanto, nessa capa de ponta cabeça, né?
esse mapa de ponta cabeça, e eu acho até engraçado, porque várias pessoas já me disseram, mas saiu errado, né? Imprimiram errado. Ai, meu Deus, imprimiram errado. E eu acho isso o máximo, assim. O livro, a primeira versão dele ficou pronto, de fato, em setembro, eu estava ainda em Miami, e aí eu mandei a capa para 2 amigos lá dos Estados Unidos, e a primeira reação deles foi essa, ai, meu Deus, dá tempo de consertar a capa antes de imprimir. E aí eu falei, que bom que você teve essa reação, porque eu acho que pelo estranhamento a gente aprende muito, né? Então eu acho que essa sensação de espanto que já tem nesse vermelhão com esse mapa de ponta cabeça é uma preocupação que eu fiz de propósito. Então eu quero começar falando disso, porque essa capa não é gratuita, essa capa dialoga com várias outras tradições que vieram antes desse livro. Bom, e aí o livro em si tem esse nome, Pérolas Negras na Periferia, cuja base e cujo propósito carrega uma certa ambiguidade, sim, uma certa ambiguidade proposital. Por quê? Porque essas pérolas negras fazem alusão aos autores, evidentemente, né, que são muito valiosos, esses 2 autores negros, o Lima Barreto, do Brasil, e o Langston Hughes, dos Estados Unidos, mas há também uma preocupação, como a Bea já apresentou, do ponto de vista de gênero, né, de pensar essas pérolas negras como uma nota do feminino. E de que maneira esses 2 sujeitos, homens, distantes no espaço, que nunca se conheceram, nunca se leram, nunca ouviram falar, de que maneira esses sujeitos históricos inscritos na primeira metade do século XX, portanto, depois do fim da escravidão, tanto no Brasil com a Lei Áurea de 1888, quanto nos Estados Unidos com a Guerra Civil Americana, também do século XIX, como esses 2 sujeitos inscritos depois da escravidão escreveram sobre, especificamente, a maternidade negra, a maternidade de mulheres negras, sem nunca ter se visto, né? Sem nunca ter se conhecido, nunca ter falado. E digo mais, Lima Barreto conhecia bastante os Estados Unidos, né? Nunca foi, mas lia muito bem o inglês, estava sempre antenado nos jornais, mas o Langston Hughes não tinha a menor ideia do que estava acontecendo no Brasil, certamente. Não conhecia o português, nunca veio ao Brasil. Então, essa preocupação de estudar 2 intelectuais, 2 escritores, mais ou menos no mesmo tempo histórico, né? O Lima Barreto nasceu em 1881. Langston Hughes nasceu em 1901, portanto, quando o Lima tinha 20 anos, o Langston nasceu. Então, mais ou menos a mesma época. Os 2 da primeira metade do século XX, de que maneira eles convergem e divergem de formas muito interessantes, apesar de serem aparentemente tão diferentes. Dito isso, a ideia central desse livro que aqui está, e que espero que todos em breve estejam lendo aí, a ideia principal a pergunta é essa, né? De que maneira a noção de maternidade negra aparece e é vista e é interpretada por esses sujeitos que tiveram, esses 2 sujeitos que tiveram relações muito interessantes com as próprias mães, né? Lima Barreto perde a mãe para tuberculose, com 4 anos de idade, como diz o biógrafo o Chico Barbosa, Francisco de Assis Barbosa, ele diz uma frase bonita, né? A sombra da mãe seguiu para sempre o imaginário do escritor, né? Ele perde a mãe com 4 anos, e o Langston Hughes, do outro lado, os pais se separam muito cedo, tem uma relação muito complicada com o pai, que vai para o México, e ele é criado pela avó. Então, os 2 têm um imaginário da maternidade que, em certa medida, há uma lacuna, há uma perda, há um trauma, mas que se ressignifica por essa busca, né? Então, em certa medida, é essa escrita que tenta resgatar o que eles não tiveram. Então, a gente tem esse Lima Barreto, que está o tempo inteiro tentando resgatar a mãe na escrita, em vários sentidos. Não à toa, o livro Clara dos Anjos é o único dedicado à mãe, né? O livro é feito em memória à mãe. E Langston Hughes, por outro lado, que também vai criando essas personagens femininas, que não à toa têm as suas maternidades elaboradas de múltiplas formas. Então, a ideia central dessa discussão que eu proponho aqui é pensar de que forma, no pós-escravidão, aparece a maternidade em um contexto que, vale lembrar, não havia essa noção de maternidade negra por um motivo muito simples, né? A escravidão impossibilita qualquer possibilidade de amor maternal. Então, a proposta que nós temos que ter, assim, em primeiro lugar, para entender tudo que estamos aqui propondo, é que durante todo o longo e terrível período escravocrata, como diz Abdias Nascimento, é a maior de todas as tragédias da humanidade, quando nós temos esse longuíssimo período escravocrata, sequer a possibilidade de haver maternidade negra não existia, porque esses corpos eram desumanizados. E se esses corpos são desumanizados, eles não podem performar maternidade. E aí eu recomendo aqui, a quem se interessa pelo tema, o livro da grande Angela Davis, né? A Angela Davis tem um livro chamado Mulheres, Raça e Classe, e logo no começo do livro ela fala uma frase poderosíssima, que está citada em algum lugar aqui. A Angela Davis diz o seguinte: no século XIX, lá nos 1800, a própria ideia de mães negras, ela usa a palavra anomalia. Era uma anomalia. Por quê? Porque
no pensamento vigente de uma sociedade escravocrata, é impossível haver mães negras, porque mulheres e homens negros não são considerados gente. Portanto, se esses corpos são destituídos da base mais fundamental de humanidade, é impossível haver qualquer tipo de laço familiar, de afeto familiar. Então, o século XIX, que num contexto de ascensão da burguesia, promove, divulga e expande a noção de maternidade, de amor maternal, né? Se você vai ver a historiografia dos 1800, a ideia de família nuclear, né, de pai, mãe e filho, é uma ideia que se formata e se expande pela burguesia europeia. Essa ideia fica inscrita a uma burguesia europeia, branca, industrial, e elimina absolutamente os povos afrodiaspóricos e as populações negras dessa possibilidade de elaborar o sentido mais básico de paternidade, maternidade, de família, amor maternal, etc. E existe um livro fundamental sobre esse tema, da Elisabeth Badinter, uma intelectual francesa, chamado justamente O Mito do Amor Maternal, né? E ela brinca com isso de mito, né? O nome do livro é Um Amor Inventado, aí o subtítulo, O Mito do Amor Maternal. E o que ela provoca com a ideia de mito? Ela diz, olha, o sentido de maternidade que existe, ele foi promovido e divulgado em tempos históricos específicos e com interesses específicos. Então, nem todos os sujeitos, nem todos os corpos farão parte desse imaginário de maternidade que se configura na sociedade burguesa e se expande nos séculos XIX e XX. Vale lembrar, por exemplo, que o século XVIII, que tradicionalmente chamamos de século das luzes, por conta do iluminismo, é também o século de ápice do tráfico de escravizados negros no Atlântico. Então, essas ambiguidades que estão absolutamente inscritas no imaginário europeu e, consequentemente, inscritas no nosso imaginário ocidental, por exemplo, na educação, são algumas das ambiguidades que eu proponho, portanto, desaprender, né, com esse mapa de ponta-cabeça desde a capa. Então, o livro, vou brevemente falar da organização do livro, prometo que não vou me estender muito, prometo. O livro ele é dividido em 4 capítulos. O primeiro capítulo, eu vou rapidamente só ler os títulos para vocês, mas o primeiro capítulo se chama, né, tem uma apresentação, na verdade, breve, que é contando como é que esse livro existiu, uma historinha assim, em primeira pessoa, né, contando meus pulos para esse livro existir. A primeira parte se chama De Lá para Cá, um Encontro Improvável, que é subsequente ao prefácio que, generosamente, a professora Beatriz Rezende escreveu. A professora Beatriz escreveu o prefácio chamado O Inusitado Encontro das Heroínas Negras de 2 Escritores Negros. Então, o livro começa com o prefácio da BA, a quem agradeço mais uma vez, que o prefácio está uma beleza. E aí depois vem essa parte inicial, De Lá para Cá, o Encontro Improvável. E eu chamei essa parte inicial de Encontro Improvável porque é um encontro que, a princípio, não era para acontecer. E eu estou falando de 2 encontros. Estou falando do encontro óbvio, de 2 autores que nunca se viram, mas estou falando do encontro muito pessoal, do meu encontro com essas obras, porque, só para vocês terem um contexto, eu entrei em 2014, na graduação, já conheci Lima Barreto, já havia lido no ensino médio, e eu comecei a estudar um pouquinho mais, fazer iniciação científica, mas eu não sabia muito o que fazer com o Lima Barreto para chegar a esse livro existir. E aí, um dia, uma aula de literatura norte-americana, né, eu fiz letras de português e inglês, a professora Michela de Cândia, que está até hoje, professora Michela, da FRJ, ela ofereceu uma aula sobre a Renascença do Harlem. Estamos falando de já vários anos atrás, 2015, provavelmente. E eu não fazia a menor ideia do que era a Renascença do Harlem, lá em 2015. E aí eu comecei a pesquisar, e naquela aula, assim, teve uma virada de chave. Assim, eu acho que todo mundo passa por isso às vezes. Tem algumas aulas que a gente sai e fala, meu Deus, isso aqui, eu vou lembrar dessa aula daqui a 10 anos. Então, aquilo foi muito importante para mim, porque eu percebi que a leitura das periferias, a leitura de borrar fronteiras e a leitura de desaprender para, enfim, aprender, era possível ser feito em outras línguas também. Então, eu comecei a estudar o Harlem, completamente perdido, porque nada estava traduzido. Então, imagina, eu lá em Jacarepaguá, importando o livro em dólar, um desespero. Então, eu comecei a comprar esses livros, porque nada estava traduzido, para tentar ver qual sentido eu conseguiria ter para que isso existisse. Então, esse encontro improvável a respeito do qual eu falo, é também meu próprio encontro improvável, porque eu não imaginava que eu estudava literatura brasileira, estava muito feliz com isso, eu não imaginava que do dia para a noite eu ia começar a estudar o Harlem, estudar a Guerra Civil Americana, estudar um monte de coisas que não faziam parte da minha vida até então. Bom, e aí logo depois, o livro, assim, para vocês entenderem a lógica da obra, logo depois tem um capítulo chamado Subúrbio de Memórias Apagadas, as Periferias de Lima e Rios, que é um capítulo de apresentação, né? Para quem não tiver a menor ideia de quem sejam esses 2 autores, não se preocupe, vocês podem entender do que se trata
principalmente porque no contexto brasileiro, evidentemente, o Lima Barreto é mais conhecido do que o Langston Hughes. Então, explica direitinho que eles foram, onde nasceram, o que fizeram, para dar um contexto e vocês entenderem um pouco melhor. E a obra do Langston Hughes, outra preocupação que eu tive nesse livro, é traduzir tudo, né, como a Bea comentou. Então, todas as referências feitas ao Langston Hughes foram traduzidas por mim, o que significa que qualquer crítica, fique à vontade, as críticas são sempre bem-vindas, mas a responsabilidade é toda minha, toda tradução é feita por mim, seja para críticas positivas ou negativas, a responsabilidade é minha. Então, começa com esse capítulo, né, Subúrbio de Memórias Apagadas. E aí eu faço alusão, logo no começo, a um decreto do Rui Barbosa, né, de 1893, que foi justamente um decreto de poucos anos depois da Lei Áurea, de incinerar os documentos da escravidão, né? Então, esse imaginário de memórias apagadas é o imaginário que está inscrito desde o começo do livro, que é um apagamento do ponto de vista teórico, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista simbólico, mas eu quero frisar que é um apagamento literal, né? É queimar, literalmente, né? Queimar documento, queimar prédio. No caso dos Estados Unidos, se nós pensarmos na ascensão da supremacia branca e da Ku Klux Klan, é literalmente incendiar, né? Incendiar a igreja, incendiar a casa, incendiar a pessoa. Então, assim, essa imagem do fogo, né, e das memórias, essas memórias que se tornaram cinzas, é o que está, por exemplo, na orelha do livro. Eu vou só brevemente aqui ler para vocês, que a orelha do livro é justamente uma alusão a isso, que é um pedacinho desse capítulo. E diz o seguinte: inauguramos um percurso pelas ruelas repletas de memórias dilaceradas de Lima Barreto e de Langston Hughes. A negritude, a mágoa e a denúncia se completam nas penas dos autores, de modo que muitas leituras comparadas ainda podem ser tecidas nesse sentido. O que nos interessa demonstrar, por enquanto, é a potência de vozes contra-hegemônicas, a riqueza subalterna de uma periferia por muitos ignorada. Aí estarão nossas pérolas, seja no Harlem, seja no Rio, há muitas histórias queimadas que precisam ser resgatadas, na tentativa de zelar pela memória daqueles que foram submetidos ao cárcere e vilipendiados pela barbárie da escravidão. A intelectualidade contemporânea precisa se reciclar. São essas as histórias que me interessa recontar, para, quem sabe, resgatá-las desta vez do esquecimento em cinzas. Então, quando eu proponho a imagem das cinzas, né, dos ashes, como dizem nos Estados Unidos, essa ideia da cinza que se desfaz, é algo do ponto de vista simbólico, mas também literal. Tá? E uma dos propósitos desse livro existir é tentar um esforço assim, muito pequeno ainda dentro da necessidade que a gente tem, mas um esforço de tentar resgatar tudo isso que foi queimado. Bom, e já avançando aqui, para não me estender muito, essa é a apresentação do livro, né? E logo depois os capítulos são um capítulo inteiro dedicado ao Lima, chamado Lima Barreto, As Cores da Ousadia e da Marginalização, que é um capítulo específico sobre o Rio de Janeiro e sobre Lima Barreto, que se debruça sobre Clara dos Anjos, como a Bea falou. E eu não vou dar spoilers, eu não vou falar o que eu estou dizendo, mas só para vocês entenderem, e sobretudo quem se interessa especificamente pela área, acho que é bacana lembrar, a minha grande pergunta que ficava insistindo na minha cabeça, e a Bea deve se lembrar, que eu falei sobre isso muitas vezes, era o seguinte: a Clara dos Anjos é uma história, né, para quem não conhece, dessa menina negra do subúrbio do Rio de Janeiro, que se envolve com um rapaz branco também do subúrbio, que apesar de suburbano era branco, então havia uma certa hierarquia suburbana, chamado Cassie Jones, né, que se achava um lord inglês, por causa do nome Jones. E aí eles se envolvem, né, e a Clara dos Anjos era muito cerceada pelos pais, consegue driblar a vigilância dos pais, se envolve com Cassie Jones e engravida. E o Cassie Jones some, né, ele desaparece e deixa a Clara sozinha. Então, essa história, tradicionalmente, nas últimas décadas, tem sido lida como a história do abandono de Clara dos Anjos, né? E tudo bem, pode ser lida assim. Mas a minha questão, a minha perturbação era a seguinte: o Lima Barreto está inscrito numa tradição do final do século XIX, a tradição realista, na qual mulheres transgressoras sempre morrem. Então ele está numa tradição de Capitu, do Dom Casmurro, que morre, de Madame Bovary, lá da França, que morre, de Luísa, do Primo Basílio, que morre, e tantas outras mulheres transgressoras que morrem. Lima Barreto coloca uma personagem jovem, negra, do subúrbio, que faz uma grande transgressão, né, de fugir da vigilância do pai e da mãe para encontrar o homem que ela queria. Ela faz uma outra transgressão de engravidar sem estar casada e não termina o livro morta. Muito pelo contrário. Ela termina o livro viva, grávida, né, com essa potência e possibilidade de futuro, com uma frase poderosíssima, né, a última frase do livro. Exatamente. Nós não somos... E ela abraça a mãe e diz: mãe, nós não somos nada nesta vida. E acaba o livro. Então, uma das propostas que eu tenho aqui, eu não vou me alongar, vocês fiquem à vontade para ler depois, que está mais explicado aqui, mas uma das propostas é o seguinte:
interessante pensar que o Lima Barreto está nesse contexto, e aí eu faço referência a Madame Bovary, a Capitu e várias outras, um contexto em que, por exemplo, você vai no Dom Casmurro e a Capitu morre em uma linha, né? O Bentinho diz, está morta e enterrada na velha Suíça. Então, lá no Dom Casmurro, tem essa personagem dos olhos de ressaca, a Capitu, cuja morte aparece em uma linha, e cujo discurso é totalmente masculino, né? O Bentinho fala o tempo inteiro. E você chega na Clara dos Anjos, o narrador de Lima Barreto não só permite que ela viva, como deixa ela terminar o livro falando, né? Grávida, abraça a mãe, um território absolutamente feminino, porque o pai não está nessa cena. Então, essas mulheres, no final, ela diz, não somos nada nesta vida. Então, minha preocupação foi, por que será que, em vez de ver nesse livro uma história de derrota, a gente não vê nesse livro uma história de possibilidade de futuro e de tomada de consciência? Porque ela termina o livro com a consciência de que, de fato, não é nada nesta vida, mas que está viva, mas que está poderosa, mas está continuando, mas que não precisa desta vida, pensando esse termo, né, como a lógica do sistema e do poder que excluía a população negra no começo do século XX. Portanto, é um livro que engaja com a crítica literária do Lima Barreto especificamente, mas quer, sobretudo, como eu disse, rever essas possibilidades de leitura. E aí, para ficar uma coisa, para borrar essa fronteira mais ainda, eu termino este capítulo e começo a falar de Nova York, começo a falar do Harlem, eu bagunço completamente as fronteiras de propósito. E o próximo capítulo se chama Langston Hughes também é América, em alusão a um poema muito importante do Langston Hughes, chamado I Too, né, Eu Também, um dos mais importantes poemas dele, em que ele começa a falar sobre a segregação racial nos Estados Unidos e termina dizendo I Too am America, né, eu também sou a América, eu também sou isso aqui. Esse país que vocês querem construir, num contexto desses Estados Unidos, que estava literalmente matando a população negra em grande escala, né? É o momento dos linchamentos, é o momento da Ku Klux Klan. Então, o Langston Hughes escreve, mas eu também sou parte desse país, né? E aí o W.B. Du Bois, né, o grande intelectual norte-americano, desenvolve o conceito da double consciousness, né, a dupla consciência, que é essa ideia. Como é que é possível ser negro num país como os Estados Unidos, cuja base, cuja matriz, cuja referência é toda branca? Então, essa consciência que é partida, que é dupla. Ele quer ser negro, mas também quer ser americano, ou estadunidense. Como é que faz para essa dupla consciência existir? Num país cuja segregação foi tamanha, que até pouco tempo atrás, né, tinha escola, tinha banheiro, tinha tudo separado para pessoas brancas e negras. Como a cultura popular nos mostra, né? Filmes como Estrelas Além do Tempo, né? The Green Book, tem vários livros, vários filmes recentes que deixam isso muito claro. Bom, então, a ideia é bagunçar essa fronteira, e lá no Langston Hughes eu faço uma discussão de um livro que não está traduzido, chamado Not Without Laughter, cujas referências são todas traduzidas aqui, então não se preocupem que está tudo traduzido. Mas pretendo traduzir o resto agora, eu estou nesse processo, porque eu fui traduzir e aí inventei de fazer o doutorado. Aí eu vou não sei o quê, aí eu vou inventando coisa. Mas eu estou nessa missão de traduzir, eu prometo que vou traduzir. Exatamente. Porque eu falei assim, acaba o doutorado, eu traduzo. Aí eu acabei, aí eu comecei a fazer outro. Eu falei, acabo esse outro, eu prometo que eu vou. Agora eu prometo que eu vou. Mas assim, só para concluirmos, eu sei que já está tarde e está ficando quente, mas eu vou concluir. Mas assim, esse livro chama-se Not Without Laughter, que ao pé da letra é não sem risada, né? Ou seja, laughter, risada. Então, a ideia desse livro ela é toda dentro do imaginário da risada, e é bonito demais, porque é um livro escrito em 1930, né, no momento de segregação racial gravíssima nos Estados Unidos, e desde o título, Langston Hughes fala, olha, mas a nossa vida não vai ser sem risada. A gente sofre, a gente apanha, a gente tem muita dificuldade de viver, a nossa cidadania é cerceada, mas essa vida não será sem risada. E lá para as tantas do livro, um dos personagens diz, né, no matter how hard life is, né, não importa quão dura essa vida vai ser, it's not without laughter, né, não será sem uma risada. E o imaginário da risada é fundamental, porque em toda a tradição da diáspora africana é a brincadeira, é o improviso, é a risada que permite a continuidade da vida. Estou falando aqui do samba, estou falando da capoeira, estou falando do blues, do jazz, poderíamos expandir ainda mais a rumba, né, do Caribe, tantos outros estilos. A dança, a brincadeira, o improviso, a risada é a base da sobrevivência afrodiaspórica desde os 1500. Então, quando Langston Hughes traz essa poderosa frase de que, olha, nossa vida não vai ser sem risada, eu acho que ele está, em certa medida, ecoando essa consciência tão poderosa da Clara dos Anjos, de que não somos nada nesta vida, mas estamos vivos, né? Mas estamos grávidas seguindo a nossa vida. Então, esses dois autores que nunca se viram na vida nos permitem uma reflexão transnacional, transdiaspórica, né? Afrodiaspórica, que amplia, em certa medida, as possibilidades, porque as pessoas que estudam Langston Hughes não fazem a menor ideia de quem seja Lima Barreto, né? E, em geral, no Brasil, Langston Hughes também não é
conhecido. Então, essa preocupação de bagunçar essa fronteira é também uma preocupação de mostrar, olha, o que a gente pode aprender com o outro, né? Então, é um convite, em última instância, um convite para abraçarmos o outro. Para quem estiver no Meier, em Todos os Santos, Jacarepaguá, quem estiver por aqui, é um convite para abraçar essa periferia tão distante, essa periferia lá do Harlem, que talvez aparentemente não faça nem um pouco parte da vida de quem está aqui, mas que pode sim promover sentidos e produzir sentidos que nos permitem nos conhecermos também mais a nós mesmos. Então, o último capítulo se chama Quando é Preciso Concluir, Fazendo o Sonho de Amanhã, e eu, de propósito, botei fazer o sonho, né? E é uma brincadeira esse fazer o sonho, porque o grande escritor José Eduardo Agualusa, um escritor angolano, ele tem um livro chamado Vendedor de Passados, e nesse livro tem uma parte que ele diz assim, eu vou ler para vocês, o Agualusa, angolano, diz assim, vem-me à memória a imagem em preto e branco de Martin Luther King, discursando à multidão, né? Eu tive um sonho, famoso, né? I have a dream. E aí o Agualusa faz uma brincadeira que eu acho genial. E eu sou muito fã do Martin Luther King, então eu quis botar isso. O Agualusa brinca e fala assim, Luther King deveria ter dito antes, eu fiz um sonho. Há alguma diferença, pensando bem, entre ter um sonho e fazer um sonho. Eu fiz um sonho. Então, quando o Agualusa brinca com I have a dream e fala, mas eu não tenho um sonho, eu estou fazendo um sonho. Eu achei fundamental trazer esse imaginário, que está aqui citado, mas também é o último capítulo, porque a ideia desse livro não é que simplesmente nós todos tenhamos mais sonhos, mas que a gente possa, com ele, fazer nossos próprios sonhos também. E, nesse sentido, eu termino, depois dessa discussão, a obra termina com uma reflexão breve sobre duas histórias sobre crianças. Porque eu pensei, se o livro inteiro é sobre maternidade, nada mais justo que terminar com filhos, né, que vão dar o apontamento desse sonho a ser feito. Então, o livro termina com uma discussão teórica de um texto pequeno, chamado O Moleque, do Leon Barreto, que é inteiro sobre o filho e a mãe, em Inhaúma, o Zeca, e um outro texto do Langston Hughes, chamado Slave on the Block, né, o escravo no bloco, que é justamente sobre uma criança, um jovem chamado Luther, que, coincidentemente, é o Luther King, mas 30 anos antes do Luther King existir. Mas o nome é Luther, do personagem. Então, o livro termina com uma discussão, uma análise de dois filhos que aparecem nessas obras, porque se é sobre maternidade, nada mais justo que apontar, né, para o futuro. Então, para concluirmos, eu quero só frisar que, logo de cara aqui no livro, a principal epígrafe do livro, logo aqui no começo, é a música do nosso grande Milton Nascimento e do Fernando Brant, Maria Maria, né? Porque o Maria Maria, que é uma das minhas músicas prediletas da vida, eu acho que não seria justo eu não colocar essa música aqui, porque eu escrevi quase toda ou grande parte desse livro ouvindo o Milton Nascimento e ouvindo Maria Maria. Tanto que o próximo livro, que está vindo aí, como disse Bear, né? virá em breve, o Desabrigo, o próximo livro tem como epígrafe outra música do Milton Nascimento. O Milton Nascimento é, assim, uma das grandes referências que eu tenho na vida. E me lembro agora, brevemente, para terminar, a Djamília Pereira de Almeida, uma escritora fundamental, luso-angolana, né? Ela é de Angola e Portugal, e ela ama o Brasil, e elas têm um livro chamado Luanda, Lisboa, Paraíso, né? Aquela beleza daquele livro. E no Luanda, Lisboa, Paraíso, ela deu uma entrevista dizendo, o principal personagem do livro chama-se Cartola. E ela fala, eu escrevi esse livro ouvindo O Mundo é um Moinho, do Cartola. Eu achei aquilo tão bonito, porque ela é uma autora angolana, que, enfim, vive em Portugal, estabelecida em Portugal, e aí ela escreveu lá em Portugal uma história que fala de Angola e Portugal, né, de Luanda e Lisboa, e das periferias de Lisboa, ouvindo o Cartola, absolutamente brasileiro. Então, assim, esse desejo transatlântico e transnacional que a Djamila conta nessa entrevista é uma coisa, para mim, muito importante. Então, é um livro que fala de Nova York, que fala do Harlem, fala de muita coisa dos Estados Unidos e do Brasil, mas que tem essa preocupação sempre transnacional e com o Maria Maria do Milton Nascimento. Eu quero só terminar rapidamente lendo esse pedacinho. Acredito que todo mundo conheça a música do Maria Maria, mas eu quero terminar justamente com isso, que é a última página do livro, aí eu vou dar um spoiler, desculpa. A última página do livro é justamente brincando essa ideia do sonho, porque eu disse a vocês, né, o sonho é aquilo que nós fazemos e não só o que nós temos. Então, o livro termina em alusão ao Maria Maria, né? E eu digo o seguinte, sobreviveremos, eis a razão derradeira de todo o trajeto. É um dom, uma certa magia, é uma força que nos alerta. É preciso ter sonho sempre, e com o sonho de viver, nós seguimos. Obrigado.
Eu disse a BA, vou falar no máximo 30 minutos. Falei 32 segundos. Pô. Espetáculo de pontualidade, né? Vamos, como é que a gente faz? Vai ter pergunta? Eu prometo que a gente vai dar uma circulada lá fora depois. Não vamos ficar aqui, não. Fica tranquilo. Mas quem quiser perguntar, fica à vontade. Uma água, né, gente? Obrigado. Eu sou prima, também sou Olha só. Olha, ela tá aí? Mentira! Tá lá fora? Meu Deus, gente, vou lá vê-la daqui a pouco. Olha, a BA comentou que a gente pode conversar lá fora, pode ser? Porque eu não preparei script nenhum, eu falei assim, freestyle, como dizem os jovens. Mas então a gente tem muito mais coisa para falar. Então vamos lá para fora, né? A gente continua? Obrigado, vamos lá.